Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais episódio aqui do vosso Podcast Conversa, o vosso Podcast Política. Pois é, uma semana bastante agitada, mas ainda com resquícios daquilo que vem da outra semana. Ainda assim, vou deixar-vos aqui um sorteio que está a acontecer no Podcast Conversa. Estou a sortear este livro, portanto, Viagem à Palestina. Portanto, é um Prisão a Céu Aberto e é pela jornalista brasileira Adriana Mabilia, que faz aqui um retrato daquilo que é viver na Palestina e ela é mulher, óbvio, e portanto retrata muito aquilo que é a posição social da mulher na Palestina. Portanto, quando vejo mulheres que prezam pela liberdade, etc, e vêm defender a Palestina, não sei muito bem o que é que mais se pode esperar dessas mesmas pessoas, assim como também a comunidade LGBT está toda ela empenhada, por assim dizer, naquilo que é a salvação da Palestina. Eu quero apenas lembrar-vos de que na Palestina serem LGBT é igual a sentença de morte. Portanto, se é isto que vocês querem, não sei então muito bem de que lado é que afinal vocês estão, o que é que vocês pretendem, o que é que seja. Mas pronto, é isto que nós temos. Atenção, também não sou apoiante de Israel e portanto a minha posição vai ficar patente num episódio que eu vou gravar com a professora Teresa Almeida e Silva esta semana. Vamos dedicar só para a Palestina, portanto vai haver uma publicação, existe a publicação então para este sorteio, para este giveaway. Vão ao Instagram do vosso Podcast Conversa e está lá tudo explicado, e vão também dentro em breve ao Instagram do vosso Podcast Conversa também, porque vai lá estar um post referente então a este episódio com a professora Teresa Almeida e Silva, que é especialista no Médio Oriente e é da minha faculdade, do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, do ISCSP, e vão lá também fazer a vossa pergunta, porque a professora poderá responder-vos também nesse mesmo sentido. Portanto, eu só peço é que não coloquem ironias ou coisa assim do género, para não se ficar dúbio qual é o vosso sentido da pergunta. Portanto, apenas para clarificarmos, para ser mais fácil também para mim para ler. Eu pergunto isto porque aconteceu isso quando foram os candidatos presenciais e, portanto, para não ficar assim tão dúbio quanto isso, é importante que fiquem as coisas bem explícitas assim. Ora, vamos falar então do quê? Vamos falar de futebol e vamos falar de administração pública. Parece que as duas coisas não casam muito bem. Vocês sabem que eu sou benfiquista e, portanto, parabéns ao Sporting pelo excelente campeonato que fizeram, sem qualquer tipo de mágoa a isso, mágoa apenas. Benfica devia ter corrido muito mais, é só isso. Portanto, quem não corre não ganha, portanto as coisas são tão simples quanto isto. Portanto, vocês sabem que eu não sou um fanático do futebol. Gosto, mas não sou um fanático. Aliás, o mais provável é termos também, naquilo que foi o seguimento do Mundial da Rússia 2018 e aquilo que foi a Liga das Nações de 2019, ter também uma rúbrica durante o verão sobre o Euro 2020, jogado em 2021. Mas vamos falar sobre isso, vamos falar sobre futebol. Ora, claramente as coisas não correram bem naquilo que foram os festejos do Sporting. Tivemos várias pessoas lá envolvidas, deputados, assessores parlamentares, ditos consultores políticos, apanhados sem máscara nos festejos e tudo mais. Apesar de agora virem a dizer que não, que afinal tinham tudo e um par de botas, já não circular imagens a dizer o contrário. Ora, aquilo que nós temos também aqui presente é todo um projeto da administração interna que falhou. Portanto, Cabrita. Ora, Eduardo Cabrita tem estado a passar uns momentos muito maus, mas António Costa diz que tem um excelente ministro da administração interna. Isto poderá querer dizer que poderemos ver António Costa agarrar mais esta pasta e ser ele próprio também a gerir as coisas. Ele também já o foi no passado. Portanto, as coisas são assim. Atenção, a pasta da administração interna é das pastas mais difíceis delas todas. Imaginem isto numa empresa em que existe um que é responsável pela logística toda das empresas. É o responsável por dizer o que é que falta, é o responsável por contactar fornecedores, é o responsável por contactar maquinaria, por saber se os produtos estão a chegar aos supermercados, por exemplo, quase assim. Ou seja, não é uma pasta fácil. Mas também não nos podemos deixar levar e permitir que as pessoas menosprezem o nosso trabalho, que foi aquilo que o Eduardo Cabrita tem estado a fazer. Ora, havia um plano super bem concebido. O João Paulo Rebelo, que para mim é dos piores secretários de Estado que nós já tivemos,
de desporto. Enfim, nós lembramos todos quando foi a Alcochete, a invasão da Alcântara de Alcochete, em que ele marca ali um super aparato de jornalistas para fazer uma conferência de imprensa, em que limita a dizer, vem aqui condenar veementemente estes atos terroristas. E pronto, é isto. É isto que nós temos de João Paulo Rebelo. É alguém que, vá lá, sabe encestar umas bolas no cesto de basquete, mas não vai mais do que isto. Portanto, é pena que assim seja, porque o desporto devia estar muito melhor entregue e não a pessoas como João Paulo Rebelo. Ora, nós quando olhamos para isto do Sporting foi um descalabro. Eu sei que são 19 anos sem vencer, não saberemos quando é que será a próxima vez, poderão festejar eventualmente o campeonato já no próximo ano, não me interessa, não é isso que está aqui em causa. E isto aqui tanto se critica, como na altura critiquei o Porto, como criticaria também o Benfica, se o fosse, e portanto eu não sairia para a rua para festejar também, por motivos óbvios que nós temos. Mas também que raio de polícia e que raio de Ministério da Administração Interna temos que permite que exista um autocarro a transmitir o jogo do Sporting à porta do Sporting. Ou seja, está tudo planeado, vai tudo correr bem, etc. Mas vamos permitir que alguém entre aqui e desrespeite as coisas. Porquê? E depois, enfim, vários amigos meus sportinguistas tiveram também a dizer, dizem que é sempre a Juveléu, enfim, que parece que são os arroças lá do sítio. Enfim, fazem o que quer lhes apetece. Isto não é de todo ele civismo, portanto assim não o é. Enfim, as grades todas que puseram também não me parece que seja a melhor opção. O Sporting ter demorado tanto tempo a sair de Alvalade também não me parece ter sido a maior opção, porque isso fez ainda mais aglomerações. Mas pronto, mas é o que temos. E depois quando temos pessoas que querem ser figuras públicas e ser um exemplo de moral e de ética, e depois são apanhados neste tipo de coisas também, isso não ajuda todo o caso. Mas vamos mais do que isto. Um dia seguinte após isto, portanto, estavam tudo em alvoroço, recebemos uma missiva da UEFA a dizer que a final, que era para ser feita pela segunda vez em Istambul, o ano passado também já não foi feita no Estádio da Luz. Este ano era para ser em Istambul. Istambul, a Turquia está com a situação mais descontrolada. Voltou-se para Portugal e na missiva diz The Portuguese do best. Não, do better. Do better. Portanto, fazem melhor. Enfim. Fazemos? Será que é isto? Mas depois é engraçado que vai haver 12 mil pessoas nas bancadas do estádio do Dragão, no Porto. E isto é simplesmente ridículo por aquilo que nós temos. Ou seja, temos o nosso campeonato fechado. Os outros campeonatos dos outros países estão a correr com o público nas bancadas. Premier League, a Liga Holandesa, estão a funcionar. Depois, olhamos para aquilo que é o Campeonato Nacional, está parado. Afinal, podia haver público na última jornada. Afinal, já não vai ser, era apenas um teste para ver como é que eram as reações. Mas vamos poder ter a Liga dos Campeões, em que... como é que nos tinham dito o ano passado? Pois é, o ano passado isto era um prémio para os profissionais de saúde. Quer dizer que os profissionais de saúde vão poder ir a esta Liga dos Campeões no Porto? Não vão. Só vão poder ir aqueles que são adeptos do Chelsea ou do Manchester City, que são os dois finalistas desta edição da Liga dos Campeões. Ora, isto é simplesmente ridículo. Mais porque, enfim, existe a variante indiana, que se prolongou bastante, dissipou bastante na Inglaterra. Nós agora abrimos em Inglaterra as portas, e é isto. Portanto, isto dizia-se que, não, final, isto vai ser apenas as pessoas entram e saem no próprio dia do jogo, mas afinal não, afinal já vamos abrir as portas e portanto já pode ser. Ou seja, estão a ver aquilo que são os ingleses do Algarve, alguns deles poderão ser adeptos do Chelsea e do Manchester City, a fazerem uma caminhada para o Porto e tudo isto, mas eu depois não posso ir para um restaurante, não posso estar num restaurante, não posso ir às compras mais tarde, não posso ir a determinadas horas ao cinema, mas outros podem. Portanto, eu no meu próprio país tenho menos direitos do que um estrangeiro. Isto é simplesmente ridículo e estranho. Portanto, isto que nós andamos aqui este tempo todo e somos tratados assim,
E os outros podem vir cá porque, enfim, têm um estatuto internacional qualquer e, portanto, já o podem usufruir de tudo aquilo que quiserem do nosso país. E, portanto, como tal, vamos abrir tudo. E, portanto, é isto. Ou seja, este governo é sempre a mesma coisa, sempre nivelar por baixo. Ou seja, em vez de nivelarmos por cima, no sentido de garantir as coisas para que sejam feitas, não, nivelamos por baixo. E, portanto, o pequeno comércio que se lixe, o que interessa é o grande capital afinal. Mas não estamos afinal num governo de esquerda, um governo socialista, em que devia apoiar mais os pequenos, médios empresários, porque enfim, são, como eu costumo dizer, os magnatas dos restaurantes e dos cafés. É ridículo. É ridículo como tudo isto muda do dia para o outro, e que isto é literalmente, um dia acontece uma coisa, outro dia já acontece outra, e portanto por aí vai. Odmira, agora percebeu-se que afinal existem mais não sei quantos empresários que afinal é tráfico. Portanto, eu dizia aqui que eu achava que havia tráfico de seres humanos a acontecer em Portugal. Houve pessoas, Cláudio, estás maluco e não sei o quê, em Portugal isso não acontece, não sei o quê. Agora estão a ser desmanteladas quase todos os dias redes de tráfico humano. Enfim, isto é muito estranho, honestamente. Nós vivemos numa realidade muito estranha, mas pronto, malta, é o que temos e portanto é o que temos, é aquilo que temos que fazer. Mas pronto, o povo é manso, o povo é sereno. E não há nada, mas depois se fazemos algum tipo de coisa somos logo apelidados de negacionistas e portanto estamos feitos ao bife, não é? Portanto somos logo cancelados, apontam-nos logo o dedo. Não se esqueçam de uma coisa, que é quando vocês estão a apontar o dedo a alguém, têm 3 apontados para vocês. Mas pronto, este é o ponto que eu tenho para vos dar nota. Nada contra o futebol, gosto de futebol, mas não pode ser assim. Não pode ser assim que nós temos. E não se esqueçam da carta também que nos estão a querer censurar. Portanto, o Polititank enviou para todas as redações uma tomada de posição. Quantas delas é que publicaram? 0. Mas depois temos o parvo do José Manuel Fernandes, do Observador, a dizer: estão a censurar e ninguém está a fazer nada. Portanto, isto é do estilo: a sociedade civil faz, os jornalistas acham que a sociedade civil não interessa para nada, portanto, vamos esquecer-nos isto. E, portanto, eu sou o Observador, eu é que sou a oposição ao governo, portanto, só nós é que falamos. Não está escrito, ninguém sabe. E, portanto, é muito isto que, infelizmente, nós temos também na nossa comunicação social, uma comunicação social cada vez mais amarrada ao poder, cada vez mais subservientes aos subsídios, e, portanto, lá está. Não haja uma sociedade civil, e, portanto, ainda bem que foi criado este think tank, o Polititank. Sigam nas redes sociais e também o podcast deles, do qual eu faço parte, que é o Gabinete de Crise. Portanto, assim o é. Portanto, estes são os comentários que eu tenho para deixar para este tema, que não queria deixar passar, mas obviamente que o tema forte neste momento é a questão da Palestina e de Israel. Portanto, vão ter a oportunidade de ter uma especialista e não ter esses wokes que andam para aí a falar, que não sabem o que é que andam para aí a dizer, só dizem as neiras e depois contradizem-se todos. Mas depois, em relação àquilo que são os formatos, aquilo que são os conteúdos, aquilo que são estas realidades, como é a questão da carta, não estudei, não sei, não me interessa muito, não percebo muito bem o que está lá escrito. Pois é, só sei fazer copy-paste daquilo que vem dos Estados Unidos da América e serem wokes, portanto, por isso é que também não tenho capacidade para muito mais. Mas é isto, obrigado por estarem desse lado, obrigado por apoiarem o podcast Conversa, e cá estou eu para vos dar então um próximo episódio, possivelmente na sexta-feira já terão um novo episódio. Portanto, obrigado, e como eu costumo dizer, vocês sabem então mais de cor. Até lá tenham boas conversas e já agora, bons sorteios e leituras. Um abraço.